Boa tarde a todos. Meu nome é Amanda Cunha, do Advogados Reunidos, faço parte do grupo Movimento Advogados Unidos. Orgulhosamente, antes de tudo, ainda não tinha feito um vídeo propriamente sobre a nossa manifestação de segunda-feira, que contou com a participação da OAB, acerca dos problemas que os advogados, juntamente com a sociedade, sempre é importante ressaltar, estão enfrentando. Como sempre, eu gostaria de me reportar e de me direcionar mais à população, porque nós enquanto advogados, nós colegas, sabemos muito bem a situação em que nos encontramos e estamos trabalhando fortemente para mudar essa realidade. Bom, todos devem estar cientes, ou pelo menos a maioria, aqueles que assistem os noticiários, e com as entrevistas repetidas na imprensa dos juízes de todos os estados do país, mas eu falo especificamente do Rio de Janeiro, acerca da Semana de Conciliação que começou agora, na segunda-feira, dia 21. Bom, alguns pontos precisam ser ressaltados para que vocês entendam a desvantagem de participar dessa Semana da Conciliação sem a presença de um advogado. Um dos juízes que coordena o núcleo de conciliação, ele, ao contrário do que prega, e que seria até uma coisa prática para violações um pouco menores, ainda que violações, que seria a conciliação mais direta, mas ainda assim com o advogado, é a incongruência, né? O que acontece? Esse juiz que faz parte desse movimento pela conciliação, essa atuação dele não tem nada de muito nobre quando a gente verifica suas ações pessoais, as ações pessoais dele, e por essas eu digo processos. Bom, vamos colocar como exemplo, você, cidadão comum, se planeja e compra uma geladeira. Para você é um bem de maior importância, você se planejou, você teve educação para esse consumo. Ela não é entregue, ou ela atrasa de uma forma considerável, de forma que você precise recorrer à justiça, recorrer ao judiciário. Infelizmente, apesar de ser uma grave falha do serviço, porque uma empresa que põe no mercado produtos para venda e se propõe a entregá-los, ela tem que cumprir esse contrato de forma escorreita. Se você não pagar, você não vai receber o seu bem ou o seu serviço. Pois bem, o seu atraso, nesse caso, pode ser considerado mero aborrecimento do cotidiano. Não importa se você ficou sem geladeira, não importa se você perdeu alimentos, ou no máximo pode vir a dar um valor ruim. Eu estou falando isso para desestimular? Não. E eu acho que cada vez mais os consumidores que forem desrespeitados pelas empresas, as concessionárias de luz, de energia, os planos de saúde, elas devem sim, uma vez que tentadas as tratativas, foi tentado resolver de forma administrativa e não houve esse êxito, eu acho sim que você deve procurar um advogado especializado na área, em direito do consumidor, o direito bancário, para procurar fazer valer os seus direitos. Tem que continuar procurando, porque a gente precisa mostrar ao judiciário que a lei ela foi feita para ser cumprida. Mas, para não perder o fio da meada, o que eu quero dizer esse é o seu caso, cidadão comum. O mesmo juiz entra com uma ação de atraso no presente de casamento. Interessantemente, ele entra como autor e a esposa também, O cônjuge entrou também. Eu vi o dano moral deste magistrado ser de R$ 7.500 para cada um, R$ 15.000, mais uma multa revertida a seu favor de R$ 15.000, total R$ 30.000. Prezada sociedade, clientes, advogados. Eu tive casos extremamente graves na minha carreira, principalmente na parte de direito do consumidor. Casos de planos de saúde cancelados, casos de negativação indevida que causou tremendos problemas para o cliente, perdendo às vezes emprego, perdendo oportunidade de emprego, crédito para uma casa própria, internação, gerando prejuízo para a sua saúde. Eu nunca vi um dano de R$ 30.000. Eu tive uma cliente teve uma suspensão
de 8 dias na sua energia, com idosos morando em casa, em 2010, é um exemplo, e foi deferido o valor de R$ 5.000 na época. Foram 5 dias. Eles, na época, mensuravam em R$ 1.000 por dia de suspensão. Deu R$ 5.000. A turma reformou, eu infelizmente me encontrava acamada, não pude sustentar, a turma recursal reformou para 2.500. Uma ação clara, límpida, translúcida. Felizmente isso não ocorreu de novo, mas para se ver, é uma situação grave. Bom, desse mesmo magistrado, numa pesquisa que nós fazemos e estamos reunindo para um dossiê nosso, para nossa referência, nós temos várias ações semelhantes, que são, no discurso deles, não considero como advogada, que seja mero aborrecimento, mas no discurso deles é mero aborrecimento. 4 horas de atraso em voo, R$ 8.000. Nós ficamos 3 horas numa fila, mero aborrecimento, ou R$ 1.000, R$ 1.500. É muito preocupante que a gente veja um juiz vir em rede nacional dar uma entrevista dizendo que você pode ir desacompanhado de um advogado para fazer conciliação, ou seja, para resolver diretamente com a empresa aquilo que ela não quis resolver antes. Não pense que esse juiz, essa juíza está do seu lado. Ele não sei se ele está advogando para a empresa, mas com certeza ele não está ao lado do consumidor. Vou explicar por quê de forma bem leiga. Nós temos uma Constituição Federal que diz, no seu artigo 133, que o advogado é indispensável à administração da justiça. O que isso quer dizer? Que com o advogado que tem conhecimento naquela situação, você está protegido de eventuais abusos, tanto do réu quanto do próprio judiciário. Aí o que acontece? Você, leigo, na frente de um juiz, na frente de um advogado da parte, você se vê diante de uma proposta de R$ 800 para o seu nome que ficou negativado 1 ano. Você acha que esse valor está correto? Eu tenho confiança de que as pessoas vão querer a reparação justa de seus danos e não vão comprar muito essa história, não. Eu fui no Tribunal de Justiça e nesses últimos dias eu vi vazio. Eles estão tentando botar na imprensa momentos de êxito, mas na verdade são momentos muito pontuais em que 1 ou 2 mesas estão funcionando, botando religiosos para fazer conciliação. Um advogado estuda no mínimo 5 anos. Só que a gente não para de estudar, a gente continua se atualizando. A maioria, como eu, fez pós-graduação, especialização, muitos estão fazendo doutorado e mestrado. É conhecimento agregado para poder estudar aquele caso concreto. Aí, infelizmente, nós não podemos achar que uma pessoa religiosa, por mais inteligente que seja, mas que não seja advogado, vá saber como conciliar seu direito. Eu sempre dou um exemplo da seguinte maneira. Até 20 salários mínimos, você pode entrar no juizado especial sem advogado. Só que a contestação, se você não aceitar o acordo, a defesa do cliente vai passar para você. O leigo não sabe afastar as preliminares de inépcia, ele não sabe achar o defeito naquela peça de contestação. Quem vai defendê-lo? Na Justiça do Trabalho, a gente ainda tem juízes que, quando a pessoa está desassistida, não está com advogado, ele dá um apoio a essa parte que é mais vulnerável. Mas a gente não vê isso acontecendo na área civil. Então é importante que essa ideia da conciliação sem advogado não seja comprada. Se você valoriza seu direito, você tem que se utilizar de um advogado. Isso não é favor. Tem a defensoria, caso você não possa pagar honorários. Se você não tiver direito à defensoria, converse com o seu advogado para eventual remuneração, mas não fique desassistido e nem deixe para lá. O advogado consciente, ele vai verificar se aquilo é um caso de mero aborrecimento, vamos dizer que seja. Você ficou 35 minutos num dia que era para ficar 30 minutos. É errado? É errado, mas não é uma coisa que realmente vale a pena mover a máquina do judiciário. Mas, a partir do momento que nós temos juízes recebendo quantias extremamente vultosas a título de indenização de danos morais, uma delas, desculpa a interrupção, mas uma dessas sentenças foi por atraso de um presente de 1 dia. O atraso de um presente que uma juíza comprou para uma amiga, o atraso foi de 1 dia.
O transtorno foi tanto que a sentença foi de R$ 6.000. E eu, feliz da vida, achando que minha cliente, que ficou abandonada em outro país, sem home internacional, sem nada, após ter pago e depois ter sido cobrada em valores abusivos durante um ano, tentando resolver, ter recebido R$ 12.000, porque o caso é complexo, estou resumindo, ter recebido R$ 12.000, e foi uma ação com 2 autores, eu achando que tinha sido realmente justiça, mas tendo em vista que se um material meu atrasar um dia e eu entrar na justiça, eu praticamente vou apanhar, eu gostaria de entender o porquê não é absurdo quando se trata de um juiz. A gente deve usar, por exemplo, isso para os advogados, na minha opinião, esses julgados como jurisprudência e falar sobre eles num caso de uma sustentação oral. Ora, meu cliente fica sem luz 3 dias e é mero aborrecimento, ele recebeu R$ 2.000. O dano material, então, nem querem verificar se perdeu alimento, se perdeu alguma coisa. Enfim. Agora, Vossa Excelência, nesse processo, não precisa mencionar, mas nesse processo houve o atraso de uma mercadoria que se titulava para presente de aniversário e a pessoa recebeu R$ 6.000. Será que era porque era magistrado, porque era juiz? A gente pode permitir isso? A única coisa, a gente não está com uma campanha contra os juízes, nem contra um juiz em particular, como infelizmente o Tribunal de Justiça disse em nota. Nós estamos em uma briga contra os magistrados incongruentes, que estão incorrendo numa hipocrisia. Hipocrisia por quê? Eu não posso dizer que uma pessoa é litigante quanto mais, ou seja, que entra com muitos processos, se eu também faço isso. Eu não posso dizer que o atraso da geladeira de uma pessoa, um atraso de um mês na entrega da geladeira de uma pessoa é mero aborrecimento ou só vale R$ 3.000, quando o atraso do presente da minha esposa valeu 30 mil. Dois danos morais de 7.500, mais uma multa de 15 mil. Fora que vai ter atualização e correção. Então, se isso não é hipocrisia, a hipocrisia mudou de conceito. Eu faço o que eu faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Você ter o seu nome negativado vale R$ 800, mas se eu tiver meu nome negativado, eu vou receber R$ 30.000. Estamos vivendo num momento de exceção. O judiciário não é imparcial no momento. Não generalizo, mas infelizmente assim o é, e infelizmente é uma realidade que se vê de forma mais reiterada. Eu fico extremamente triste porque eu nunca quis ser juíza, nunca tive essa pretensão, não é uma coisa que eu goste, não é uma coisa que eu almeje, eu gosto de advogar. E tem juiz que acha que se advogado fosse bom, ele seria juiz. Se todo mundo virar juiz, quem vai ser advogado? Só a defensoria pública? Nem todo mundo tem direito. Então é complicado, porque às vezes eu leio sentenças em que eu vejo que eu tenho mais conhecimento. Eu vejo meus colegas com muito mais conhecimento. Eu vi uma contestação que dizia que a relação entre a minha cliente e uma companhia de telefone não era relação de consumo. Ainda bem que o juiz concordou comigo que essa afirmação era um absurdo. Mas nós poderíamos ter um juiz, um magistrado, um judiciário imparcial. Porque, em verdade, o que nós queremos, o que nós do Movimento Advogados Unidos queremos, é a imparcialidade. Não somos todos advogados de autor. Nós temos advogados de réu, somos advogados. E um juiz que seja imparcial, ele vai ser justo. Então não interessa a simpatia dele para quem vai. O direito está ali demonstrado. Se as provas não correspondem à alegação do autor, que se dê em procedência. Se as provas correspondem à alegação do autor e o réu não conseguiu provar o contrário, que se dê a procedência. Muitas vezes eles falam que as iniciais, as petições para dar entrada no processo são muito grandes. É porque a gente está, infelizmente, quase precisando desenhar. A gente poderia fazer uma petição de uma página. Meu cliente pagou a conta de luz, não tinha nenhum débito, não tinha atraso na conta de luz, teve a sua luz suspensa de forma indevida por 15 dias, não teve nenhum prévio aviso e ainda assim teve essa luz cortada. Desse direito. Porque é ilegal, tanto pelo CDC quanto pela ANEEL,
Então ele não poderia ter essa luz suspensa, seria simples assim. Se os juízes fossem imparciais, a gente poderia fazer iniciais assim e contestações assim também. A narrativa do autor não se aplica por causa disso e coloca ali a prova. Que cumpriu, a ré cumpriu e não, aquilo que o autor está falando não merece prosperar. Então esse vídeo foi um pouco mais chatinho, não tão bombástico, mas ele é de extrema importância para a sociedade. Vocês não estão melhores desacompanhados de advogados. Meus clientes não se imaginam sem a nossa assistência, porque eles não querem. Nós tivemos hoje uma audiência, eu vou falar nela num post separado, porque tem uma questão sobre não leitura de inicial, mas que a minha cliente, só de dano material, ela teve R$5.000 por causa de uma suspensão errônea de luz e manutenção dessa suspensão. E a ré trouxe uma proposta de R$2.000, a título de tudo. Ela ficou 7 dias sem luz, estabelecimento comercial. R$2.000 aumentando no máximo para 2.500. Então, com advogado, logicamente a gente não aceitou. Eu acredito firmemente que, não nesse caso da minha cliente, que é uma pessoa esclarecida, mas eu acredito firmemente que às vezes uma pessoa menos esclarecida achasse 2.500 muito dinheiro e iria aceitar. A juíza leiga não trabalhou para tentar conciliar. Ela não sabia nem o que estava escrito. Quando eu falei que tinha dano material, ela se espantou, demonstrando que ela não leu mesmo. Eu pelo menos teria disfarçado. Mas eu sempre leio tudo. Então, prezados clientes, pessoas que porventura venham a ser clientes, a sociedade em geral, que vai precisar de advogado uma hora ou outra para qualquer coisa, não acredite nessa ideia. Não existe justiça sem advogado. Você não vai estar bem assistido. Você vai ser devorado pelo sistema. Eles entraram numa guerra contra o advogado e quando quando o judiciário entra em guerra com o advogado, ele entra em guerra com a sociedade, porque nós existimos há muito tempo. A título de última informação, quando uma comarca ela não tem juiz, eles não vão procurar um juiz. Eles não chamam um juiz se for uma coisa distante. Eles pegam um advogado que tem antiguidade, que tem autoconhecimento, tem uma reputação ilibada e ele atua, faz as vezes de juiz. Então, quem é o indispensável? Quem a Constituição diz que é indispensável pelo artigo 133? Nós, advogados. Nós que queremos representar vocês. Porque a gente pode mudar de rumo, pode escolher uma outra área que não dependa de vários fatores que a área, por exemplo, do consumidor depende. Se a gente fica nessa área porque a gente tem interesse em defender a sociedade, até mesmo como consumidores, de mim partiu essa indignação pessoal e por isso eu me especializei e atuo mais nessa área. Então é preciso que a sociedade, mais do que nunca, tenha ciência de que o poder público se uniu para retirar seus direitos. Não deixe que isso aconteça. Muito obrigada, como sempre. Traremos novos posts. Gostaria que vocês dissessem sobre o que um advogado quer falar para vocês. Uma boa tarde.